Professor, tem alguma coisa fascinante que a pessoa não consiga deixar de fazer, que seja assim, absolutamente avassaladora, e que mesmo assim faça subir a escada da inteligência? Livros. Não tem mouse, mas só se sai bem na vida quem lê muito. E só lê muito quem lê por prazer. Mais uma regra do jogo que eu quero mudar. Professores de literatura, por favor, esqueçam que vocês são professores de literatura e transformem-se em professores de leitura. Porque do jeito que é dada a literatura hoje nas escolas, em vez de criar o prazer pela leitura, se cria o ódio pela leitura. Você pega uma criança de 12 anos e fala, eu vou te fazer descobrir o prazer pela leitura. Toma, Iracema. Nunca mais ela chega perto de um livro. Primeiro, professor de leitura. Depois é que vira professor. Se você começar com Harry Potter, você chega em Machado de Assis. Se você começar com Machado de Assis, você não chega em lugar nenhum. Criar o prazer pela leitura. Como é que se cria o prazer pela leitura? Eu tive essa sorte quando eu tinha 9 anos. Eu morava na Itália, fui buscar o livro semanal da minha mãe na banca de jornal. Minha mãe adorava livro de mistério, Agatha Christie, essas coisas assim. Eu não gostava muito. Aí o jornaleiro chegou para mim e falou, Pierluigi, saiu uma coleção nova aqui. Urânia, ficção científica. Não quer levar o número 1? Arthur Clarke. Arthur Clarke, naquela época. Falei, o que é? É mistério também? Ele falou, sim, mas é outro tipo de mistério. Uma espaçonave que vai para Marte, aí os alienígenas. Opa. Marte. Comprei, levei para casa e perdi o fôlego. Sabe quando você faz? Eu olhava e falei, muito bom, não conseguia parar. Não consegui parar. Gente, eu tenho 65 anos. Eu só tive essa sensação de, mas isso é muito bom, 3 vezes na vida. Com sexo, ficção científica e leite condensado. Foram as 3 grandes descobertas. Quer dizer, obviamente não na mesma idade, né? E não nessa ordem. Moral da história... Logo em seguida está comprando o número 2, número 3, número 4, número 5. A coleção ainda existe. Estou esperando chegar pelo correio número 1700 e pouco. Ninguém lê milhares e milhares de romances se não for por puro prazer. Mas tem que descobrir o prazer de ler. Aí um belo dia, chegou um dos meus filhos, tinha 15 anos. Ô pai, estou muito preocupado. Eu falei, por que, Adriano? Pai, descobri que não é que eu não gosto de ler. Eu odeio ler. Falei, que bom, agora quem está preocupado sou eu. Pai, você lê muito, né? Falei, eu leio muito. Todas as minhas irmãs leem muito. Falei, todas as suas irmãs adoram ler. Todos os meus irmãos também leem. Todos os teus irmãos também leem. Pai, sou eu que não leio? Será que eu vou ficar burro? Falei, não, meu filho, você já é. Porque quem não lê, por definição, é uma besta. Inclusive ele chegou e falou, mas eu já li um livro. Indicado pela escola, depois eu fui ler. Olha, se fosse o primeiro livro da minha vida, eu era semi-analfabeto até hoje. Um livro horrível. Eu olhava para aquilo e falei, meu Deus, quem que escreveu isso? Só pode ser uma freira que fuma maconha, não tem outra explicação. Era um livro sobre as crises místico-religiosas de uma galinha. De uma galinha. No meio do livro, por uma escada de luz, descia o Arcanjo Galo. Eu falei, não, Arcanjo Galo não, é jogo duro, né? Falei, Adriano, não estou pedindo para você ler um livro, estou pedindo para você descobrir o prazer de ler. Ele falou, como? Eu falei, fácil. Foram escritos milhões de livros no mundo. Um foi escrito para você. Ele falou, qual? Eu falei, não sei. Como é que eu acho? Eu falei, simples. Comece a ler um livro qualquer. Está chato? Para e começa outro. Para, pai. Para. Porque a tua tarefa não é ler um livro, é descobrir o teu livro. Se está chato, não é teu livro. Começa outro. Está chato? Para. Começa outro. Está chato? Para. Começa outro. Está chato? Para. Falei, sabe qual é o perigo? Depois de você fazer isso 4, 5, 6 vezes, você vai ter a falsa sensação que todos os livros do mundo são chatos. Não é verdade. Continua, insista. Livro é que nem namorada. Está chata? Troca. Está chata? Troca. E realmente você andou trocando muito ultimamente. Moral da história. Acho que na 8ª tentativa ele achou Hobbit, do Tolkien. Pai, nunca achei que um livro pudesse ser divertido. Falei, está salvo. Porque nesse momento ele não achou um livro divertido. Ele achou que ler é divertido. É uma forma de lazer. Devorou Hobbit. Pai,
A história continua. Eu falei, sim, o Senhor dos Anéis. Pai, compra para mim. Vocês imaginam a emoção de um pai que ouve seu filho semi-analfabeto pedir para comprar um livro? Entende? Foi uma... Achei. Olha, custei achar, sabe por quê? Porque nesse país abençoado por Deus, que tem menos livrarias do que na cidade de Buenos Aires, livro só fica na moda quando aparece o filme. Alguém já ouviu falar num filme intitulado Eu, Robô? Com Will Smith? Você sabe quando é que eu li esse livro, do Isaac Asimov? Faz 40 anos. 40 anos. E ninguém leu. Eu chegava para os meus colegas do ângulo, leia, Eu, Robô. Que isso, autobiografia do Maluf? Não, é um livro de ficção fantástico, meu Deus do céu. Bom, moral da história. Ele devorou 1.200 páginas. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Falei, que tal a história do Rei Arthur, Mago Merlin, Cavaleiros da Távola Redonda? 4 volumes das Brumas de Avalon. Alguém leu aqui? Devorou. Pai, tem mais alguma coisa no gênero? Eu falei, Adriano, vamos mudar de gênero, senão daqui a pouco vira feiticeiro, né? Daqui a pouco eu vou ter um Gandalf andando de cajado pela casa, né? As Aventuras Completas de Sherlock Holmes, lembra desse? Tijolão desse tamanho, devorou. Bom, para encurtar a história, hoje, essa peça que está aqui, ele lê fluentemente em português, italiano, espanhol, francês, inglês, está começando alemão, pelo menos você foi para Frankfurt, serviu para alguma coisa. É formado em administração de empresas e virou diretor de uma editora. Tamanho amor que ele pegou pelos livros. Livro muda muito as pessoas, muda demais as pessoas. Uma professora de literatura de Santa Cruz do Rio Pardo chegou para mim e falou, professor, eu sou professora de literatura e adoro ler. Quase que eu falei, ainda bem, né, filha, você está na profissão certa. O nosso irmão é professor de... A minha irmã é professora de história e adora ler. E o nosso irmão não é professor, é uma besta. O cara não lia nem bula de remédio, professor. Além de tudo, desgraçado e corintiano. Mas aí minha irmã foi numa livraria e encontrou um livro intitulado Aventuras e Desaventuras do Timão. Diz que o corintiano era tão corintiano que, ao saber que o livro tratava do Corinthians, está salvo. Descobriu que o livro contava histórias do Coringão muito mais interessantes do que ligar uma TV e ficar ouvindo o abominável Milton das Neves. O camarada adorou aquele livro. Logo em seguida ele estava lendo a biografia do Rivelino, História das Copas do Mundo. Só que em Piracicaba tem um ditado que diz, se abrir a porteira, não passa um boi, passa a boiada. Ele começou a ler de tudo. Aí a irmã dele me contou, falou, professor, adivinha o que aconteceu 2 anos depois que minha irmã encontrou aquele abençoado livro? Falei, o que houve? O nosso irmão publicou um livro de poesias de autoria dele. Gente, um corintiano escrevendo poesias. Olha o milagre que um livro consegue fazer, uma coisa assim, quase que sobrenatural, uma coisa assim fantástica.